Olá, estamos começando mais um podcast MSR. Eu sou a Stephanie Rich e hoje estou aqui com um querido aluno, amigo, que chama-se Aquiles Paiva, psicólogo clínico, analista haitiano, doutor em medicina tradicional chinesa, professor do curso de análise haitiana. Uau, prazer, querido, que você está aqui comigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Aproveita e já conta um pouquinho dessa trajetória profissional maravilhosa. Bom, acho que antes de tudo eu quero agradecer o convite, né? É um prazer para mim. Não, eu fico muito feliz, porque todo esse desenvolvimento que você faz, que você amplia, você agrega, né, no seu trabalho, naquilo que você propõe. Então, eu tenho que começar agradecendo, inclusive por estar aqui, né, que eu acho que é fundamental. Sim, sou psicólogo clínico há muitos anos e também tenho uma formação em medicina tradicional chinesa, que atualmente, por eu estar morando fora do Brasil, não é? Moro lá na Califórnia. Eu venho ao Brasil uma vez ao ano, né? Porque aí eu faço os atendimentos presenciais. Lá, o meu título me permite trabalhar na medicina tradicional chinesa. Uma coisa importante que eu acho de falar é que eu tenho 73 anos e que hoje me sinto muito melhor do que me sentia há alguns anos atrás. Já que eu estou falando de mim, vou dizer que eu fiz muito esporte durante a vida e sou um terapeuta de abordagem corporal, não é? Sou um terapeuta haitiano. Então, com o advento da pandemia, aquele período todo, eu fiquei mais, por excesso de trabalho, acabou ficando, parei. E aí, esse reencontro, né? Eu lá na Califórnia e estar encontrando com você e começar esse trabalho, né? De quem eu sou muito grato, porque eu acho que é fundamental. E por que isso? Porque, passado o choque dos 70, né? Hoje eu me sinto tão bem quanto aos 60, 50. Quando eu comecei o podcast, logo no começo eu falei, um dia eu quero que o Aquiles, que eu chamo de Cuca, participe. Primeiro porque a gente tem uma afinidade muito legal, muito importante. Claro que com base nos esportes e tudo. E segundo porque eu acho que você explica muito bem as coisas assim, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom. Eu vou começar com uma pergunta assim certeira. Masculinidade, como geralmente ela é percebida pela sociedade e principalmente como ela impacta nos relacionamentos com as mulheres? Bom, essa questão da masculinidade, né? Ser um homem masculino, não é verdade? Lembra que o Gil falava isso, não é? Não faz com que eu abra mão do meu lado feminino. Ou seja, eu acho que impacto é esse? Nesse momento em que a questão de gênero, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, do empoderamento das mulheres, porque eu acho que poder elas sempre tiveram. Eu sei que muitas vão dizer, não é verdade, você é um machista. Não, não é questão de machismo, mas é uma questão de reconhecimento. Então, talvez porque eu lido com pessoas, mulheres fortes, não é? E eu sei disso, pela capacidade, por aquilo que elas trazem. Então, eu entendo que a questão masculina, e eu tenho grupo de homens, né? Então, trabalho isso há muitos anos. Eu acho que a questão masculina passa por essa possibilidade que o homem tem e que hoje está danificada, não é? Em que sentido? Ela está danificada porque, com o advento da compreensão de uma outra forma de entender o gênero, acabou fazendo com que, muitas vezes, o homem tenha que se lançar de algumas atitudes, não é? A gente vê, por exemplo, marchar na frente dos quartéis, né? Retomar algo que já existiu, usar da repressão muitas vezes, quer dizer, para mim é um SOS, sabe, em relação ao masculino, que não sabe como se encaixar, como se organizar melhor diante do novo que está aí. Não precisa ser mais na base da repressão, na base da opressão, como foi proposto. Aproveita e me explica como, então, incentivar a mulher, por exemplo, a adotar bons hábitos, sem parecer controlador. Essa pergunta é bastante importante, porque assim, a questão do controle era porque o que seria
o bom hábito, se nós estamos falando sobre o trabalho físico, né? Trabalho com o organismo, porque não é só fazer exercício físico, você precisa se alimentar, você precisa dormir, você precisa ter uma vida sexual satisfatória, você precisa ter uma série de fatores aí que contribuem. Eu acho que a postura do controlador sobre o feminino, que é uma herança, que é uma coisa que vem e que tem essa tentativa de recuperar por aí, né? Eu acho que ela é uma forma de opressão ainda, ou de viver uma situação antiquada. O homem, se ele puder sentar, conversar, não é? Se posicionar, estabelecer limites, saber escutar o limite do outro, ou da outra, no caso do feminino, né? Ter um olhar um pouco mais apurado. Sabe, me lembra Dom Juan de Marco. Lembra desse filme? Uhum. Então, o Dom Juan, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala, não existe mulher feia. Você precisa prestar atenção. A beleza, a sensualidade vai estar sempre presente. É uma questão de você ter olhar, de você poder observar. E você acha que praticar exercícios físicos, por exemplo, melhora essa comunicação e essa conexão com o Sem par? dúvida. Sim, claro, sem dúvida. Porque, primeiro, não precisa existir a questão da competição. A competição, ela não é privilégio somente de um, pode ser privilégio do outro. Se eu tenho uma relação, começo a me relacionar com alguém, com uma mulher, por exemplo, ou com um parceiro, Uhum. homem, ou não importa. Se o outro tem uma história, se o outro tem uma atividade, se ele tem. Caramba, eu posso, ou eu aprendo com isso, ou eu experimento isso, ou eu vejo qual é a possibilidade de eu realizar, não necessariamente igual. Então, no caso de você, como você trouxe, de um homem e de uma mulher, eu acho que isso é uma parceria, é uma delícia você poder correr, né? Um Correr um período esporte. e poder conversar. Coisa que você não vai poder fazer nadando, né? Mais difícil, né? Mas você vai poder. Então, e eu faço, e você sabe que eu faço exercício com a minha companheira, eu adoro. Por quê? Principalmente porque eu vejo um desenvolvimento. Não é questão de ser superior ou inferior, não é isso. É a questão que talvez eu tenha tido um histórico diferente do dela. Mesmo assim, você incentiva aquela Mas prática claro, mostrando, né? claro, Fazendo aquela. porque é uma questão de saúde. A gente tem que cuidar da casa, tá Uhum. certo? Sim, Não é verdade? muito. Eu acho que é fundamental. Então, cuidar da casa é poder cuidar dos teus sentimentos também, é poder cuidar, não é somente do aspecto narcísico, sabe? Pô, eu vou Sim. ficar mais bonito, mais forte, não é isso. Eu acho que eu estou mais saudável, eu tenho essa percepção. Assim como você tem que ter uma percepção dos anos que se passaram e de que você não consegue mais fazer da mesma forma, você faz dentro do teu presente. E que a gente adapta. Opa! Eu queria muito a sua presença, primeiro porque, como vocês são alunos do MSR e vocês fazem exercício juntos, são um casal e ainda lidam muito com essa questão, porque o que eu vejo? Qual que é a máxima no MSR? Muitas mulheres casadas com homens Sim, e que têm um pouco de dificuldade de entender se ela está sendo estimulada pelo marido ou se ela sim. está, de repente, fazendo mais do que ela devia de exercício, ou se ela está se sentindo controlada porque ele quer colocar muitos bons hábitos. É. Pois é, eu acho que a gente tem uma história pregressa, né? Acho que a gente tem que começar por aí, entender que história é essa. E o porquê da adesão, né, a essa possibilidade. Eu acho que não é uma questão de controle, mas é uma questão de incentivar, mas sempre mostrando o porquê, não é verdade? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que quando vem o tema, ou quando eu percebo, ou quando estão mais abandonados de si próprio, homem, mulher, independente disso, não é? Eu estimulo lidando com essa história, né? Quer dizer, o porquê, vamos olhar um pouco, o que que nós temos aí na tua história? Como que foi a tua história em relação ao teu corpo?
em relação à tua saúde, em relação à tua autonomia, em relação, percebe? Então você tem uma série de coisas que você pode entrar para poder olhar isso sem que necessariamente você seja controlador daquilo que ele tem ou não fazer. Não somente o paciente, a pessoa que está com você, com quem você divide o teu dia a dia. Sem disputar e sim aprendendo. Você Sem usou uma palavra que eu dúvida, adoro, sem aprendendo, dúvida. né? Escuta, a disputa, né? Uhum. Ou se sentir, né? Controlando, isso não é um privilégio necessariamente nessa situação do masculino. Caramba, se eu começo a ter um relacionamento com alguém que já foi atleta olímpico, cara, acho melhor você ficar na sua, não é? E Cuca, você acha que o sedentarismo tem um impacto muito Tem, grande na vida tem. conjugal? Ah, tem. Eu acho que o sedentarismo ele tem um impacto enorme na vida conjugal, na vida da pessoa. Eu acho que o cara, quando é sedentário, não é? Ele está fora de forma, certamente, às vezes está muito gordo, ele não olha para a taxa de glicose dele, ele não está olhando, muitas vezes não vai a Um cardiologista, não faz, cansaço não, vive absurdo. cansado, né? Porque não faz nada. Ele fica cansado de não fazer nada, tá certo? E eu acho que uma outra coisa, fica um preguiçoso. Então, o Isso. primeiro sintoma que tu observa é a sexualidade. Se torna um preguiçoso, a sexualidade do casal não existe, ou do parceiro ou da parceira, independente. Compreende? Então, Uhum. fica. E aí, você falou agora há pouco, né, da questão do controle ou da questão da participação, ou do estímulo. São dois mundos. Sim. E também é uma coisa a ser observada, que é assim, aí quando um, eu vou usar essa palavra, não é a melhor, mas quando um denuncia, quer dizer, quando um aponta, invariavelmente o outro que já tem aquela dificuldade imensa, e daí às vezes parece que é um controle, mas não é, a pessoa só está ali ficando. O outro, aí é que não faz nada mesmo, fica cansado só de ouvir, não é? Ainda existe essa questão dos homens com relação a emoções e responsabilidades da casa? Sabe essa. A responsabilidade da casa é de ambos, né? Se for morar nos Estados Unidos, aí você já vai entender rapidinho, né? Mas, e as emoções também. As emoções, elas advêm da relação, né? E a responsabilidade também. Não só, né, da casa, dos filhos, ou dos amigos, né? Do teu dia a dia, né? Eu Eu acho acho, que relação, querido, ó, é no dia a dia, eu sabe acho assim? curioso isso, essa disputa ainda existir, porque eu já venho de uma família que já tinha uma ajuda, já tinha o pai cozinheiro, Sim, sim, já era uma sim, distribuído de uma forma melhor. sim, Então, sim, aí sim. eu falo, meu Deus, 2024, estão discutindo ainda quem que vai fazer mais, quem que vai fazer menos na casa? Pois é, então, eu que nunca, não sou, apesar de cuca, eu não sou cuca de mestre cuca. Até gostaria, mas eu não sou. Mas eu tenho cozinhado muito mais do que já cozinhei. Nunca lavei tanta roupa, passo aspirador. E aí, aí é simples, você diz assim, bom, então agora está na hora da minha ginástica, eu vou passar aspirador, tirar moto. E que é Muito bom, ótimo, você mete um som lá e você se se diverte. Não diverte. precisa levar aquilo a Vamos sério. falar um pouquinho da questão casal e filhos. Como os pais influenciam os Sim, filhos com essa, principalmente na saúde sim, física que a gente está falando, dos filhos e da parceira, sim. mas a postura do pai, na masculinidade nesse sentido. Bom, pai é um tema, né? E é ser pai hoje em dia com a mídia, né? E a gente sabe que esse superego mediático aí, midiático, é muito difícil, porque antigamente, né, os filhos perguntavam aos pais, né? Hoje em dia eles perguntam, o pai responde e ele vai lá conferir se é isso mesmo, se o influencer, sei lá eu quem, né? Então, o que que eu acho? Eu acho que assim como na relação, né? Se a gente está falando de casal, a relação familiar, a relação com os filhos, passa por você estar presente, por você saber estabelecer limites, por você ter a sensibilidade de sacar o limite do teu filho em questão
falando mais da parte que é o que nos interessa aqui de exercício, você vai mostrando, não é? Você vai apresentando, né? Desde escolinha de esporte, quando é pequenininho, que ele vai vendo as diversas possibilidades, não é? Até você fazer junto. O prazer de fazer junto com o filho, né? É um prazer fazer junto com a minha companheira, é um prazer imenso quando eu faço com meus filhos, como eu toco com a minha filha e ela canta, como a outra cozinha e me ensina. É fazer coisas sempre juntas, não é? E vai ser a mesma coisa com netos depois e por aí vai, né? Que é o meu caso hoje. Você consegue me dizer assim, um passo a passo, para a gente conseguir colocar uma rotina que beneficie ambos? Então, vamos supor um casal que não faz exercício. Eu queria mostrar um pouco para esse marido, para essa pessoa, como ele pode começar. Ou como ela pode começar, né? Então, aquele que tiver consciência primeiro, Tá. consciência Da importância. Da importância, do seu momento, não é? Muitas vezes vem da orientação que a gente dá, orientação clínica, mas também lendo, ouvindo ou olhando para si próprio. Acho que isso é fundamental, porque a questão do físico, eu nunca eu associo ao organismo. Mas, claro que existe o aspecto narcísico, existe a questão da tô mais bonita, tô mais forte, tô mais parrudo, né? Ou tô mais gostosa, bunduda, sei lá. Eu acho que não. Eu acho que é você ganhar, assim, força física, você ganha equilíbrio, não é? Que te ajuda no teu equilíbrio emocional, que ajuda a estar na vida de uma maneira mais saudável. Acho que essa é a palavra. Esse é o ponto, né? E também observar, né? Eu vejo que algumas mulheres falam assim, poxa, meu marido passa 4 horas no final de semana pedalando. Aí Isso. eu falo, eu acho que talvez seja o momento dele isso, mas você pode encontrar um esporte que você consiga fazer junto com ele, né? Sim. E sempre assim, as pessoas falam, não gosto de fazer exercício, eu falo, nenhum. Você não gosta de dançar? Você não gosta de fazer algum? De andar? Você não anda? Você só segura controle, pô. Então tem que ter esse tempo, né? Sim. A pessoa... Que é isso que você está dizendo. Você está falando da possibilidade da meditação. Vamos usar essa. Eu acho que vamos por aí. Por quê? Porque você vai olhar, eu não preciso necessariamente estar lá, tal, né? Não. Se eu estou caminhando, se eu estou. Tinha uma pessoa que chamava Rajneesh, ele falava sobre as meditações ativas. E aí ele dizia. Que é a né? minha cara isso aí. Hein? É a minha cara isso. Exato. Ele falava assim, né, que só os corredores, ao ver o dia nascer e olhar as cores do céu, é que vão poder entrar num estado de meditação, né? Então, assim, o trabalho aeróbico te permite, mas o trabalho, seja, sei lá, a minha experiência, seja nadando, seja na arte marcial, seja fazendo a funcional, seja como for, momentos que eu me calo e faço, estou sentindo o meu corpo, estou sentindo a mim mesmo, e aí você transcende, porque você pode sentir o ambiente, tá certo? Porque eu acho que é fundamental contemplar. Eu acho que a gente poder contemplar a vida, contemplar a natureza, contemplar essa riqueza. E os pacientes estão Estamos batendo acabando. lá. Os pacientes estão batendo lá na sua chamada online, comentando sobre que querem melhorar essa questão de relacionar melhor com a esposa, com a mulher. Eles estão lá tentando construir um ambiente melhor. Os homens estão com essa vontade e não sabem como. Você estava falando, eu estava pensando que também tem aquele cara que, na relação dele com o parceiro, aquela mulher na relação dela com a parceira, né? Então, se a gente está falando de construção, eu sempre acho que quando você constrói junto, você carrega menos peso. Tudo aquilo que você faz em parceria, você carrega menos peso. Agora, a gente tem que olhar sempre, e
olhar pelo aspecto clínico, você tem que olhar a história de como a pessoa ela se relaciona, como ela foi fazendo na vida dela. O caminho, né? Isso, o caminho, qual é a história daquela pessoa, como foram feitas as passagens dela, né, no desenvolvimento dela, enfim. E isso já vai te dando uma série de respostas que eu acho que são importantes para que você possa entender. Porque senão também corre o risco de você ser uma pessoa que induz. Então, o nosso trabalho não é induzir, Uhum. mas sim ajudar o outro a ver. E você acha que eles querem ver? Os homens hoje querem ver melhor? Porque eu sinto essa distância, assim. Eu acho que o homem hoje, ele tá talvez procurando uma terapia, um psicólogo que vai... Ah, em relação ao tratamento. Isso, eu Ah, acho assim, eles estão sim, sim. Ah, procurando sim. descobrir esse espaço Sim, novo sim, dentro sim. do relacionamento deles mesmos, Sim, assim. ele primeiro ele vai buscar a si próprio. Ele vai buscar o processo terapêutico. Quando chega casal, invariavelmente, ninguém vai lá porque, olha, nós estamos nos dando tão bem, sabe? A gente combina tão legal que a gente nem briga. A gente vem aqui para ver como é que vai para brigar. Não é Não isso. existe essa parte. Não, eu não me recordo assim, né, de receber pessoas assim. Mas eu me recordo de receber, por exemplo, um dos que tem dificuldade com o outro e você percebe, né, que aquilo que está sendo dito são coisas boas, coisas que poderiam engrandecer a relação, engrandecer a vida daquele que está resistindo. Então, então vamos encaminhar essa pessoa para ele fazer um trabalho individual. Ele Porque conseguir às vezes receber isso, né? a dificuldade às vezes na relação é justamente porque não teve uma individualidade saudável Ah, no ponto transcorrer da história, importante. sacou? Então, dependendo da relação que teve com mãe, com pai, com família, com aquele que cuidou, não importa. E o próprio relacionamento, um casal muitos anos junto, desde a adolescência, né? Muito tempo junto, às Também vezes tem. muda muito, muita coisa Sim, acontece, né? sim. Às vezes a gente precisa ajudar a separar, né? Ajudar a separar. E não é assim como você ajuda pessoas a partirem dessa vida, Uhum. saber também ajudar a separar quando não é funcional, quando não está sendo saudável. E às vezes existe medo, medo do que será, né? Sempre um, claro, traz isso com maior clareza, né? E o outro resiste, mas você está vendo que o que existe ali é apego, né? Existe muitas vezes o que existe é uma boa amizade, bacana, baita amigo, vai ser amigo por resto da vida. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu não falo nada. Você consegue me falar um erro ou erros da mulher nessa construção desse ambiente dentro da casa dela? Esse ambiente com hábitos saudáveis? Pontuais, assim. Uma pergunta difícil. Eu quero saber aonde as mulheres podem talvez errar na hora de construir. Como, por exemplo, que eu te falei, ela tá reclamando que ele tá pedalando 4 horas no final de semana. Ela está reclamando que ela não faz, Eu não, não né? é? É que ela poderia estar fazendo qualquer outra Esse coisa. pode ser um erro? Se a gente falar erro, né? Eu nunca uso essa palavra assim. Eu acho mais, às vezes, é uma dificuldade de se conscientizar de si próprio e aí cobra do outro, aponta, inveja, né? Eles gostaria de fazer, mas não sabe como comunicar. Aí parte para a crítica. Se tem uma coisa que é terrível, é você conviver numa relação em que a pessoa é crítica, né? Então tem algumas coisas que não funcionam. Crítica, mau humor, e aí, como homem, você também tem que ter uma percepção das mudanças que a mulher, agora estou falando de uma relação heterossexual aqui, Uhum. né? Que as mulheres têm, assim como os homens também a têm, né? Então é a menopausa, é a andropausa, são as mudanças
O próprio ciclo mensal. Isso, né? Que começa a falhar e o cara fica, né, numa situação também diferenciada, quer dizer, não é mais aquele casal pop jovem que sabe que, nossa, qualquer lugar serve para transar. Não, não é mais assim, porque, né, ficar agachado, cansa, dói, não faz exercício, né? Tá sedentário. Não, tô Então brincando. eu gostei que você pontuou assim, mau humor, a crítica, É, essa visão, é. olhar o que você está vendo que criticando no outro, talvez não esteja relacionado com você, Sim, né? sim, nossa, é isso mesmo. E você tem essa consciência. Então você precisa também ter um olhar que possa diferenciar, que você possa entender melhor o que está se passando. Se nunca aquilo existiu, aquilo pode passar a existir num determinado momento, Uhum, compreende? tá. A mesma coisa em relação ao homem, né? Dela para vai ver também coisas, né? Pô, você esqueceu não sei o quê, você fez não sei o que lá, de fato, né? Mas também, viu? Eu acho que a gente tem que incluir isso na relação de outras formas de relacionamento. Sim, Eu legal. trago a sexualidade porque eu acho que ela é importantíssima. É um movimento biológico natural do ser humano. Ou seja, é um momento de maior intimidade, de maior proximidade, onde você pode colocar-se, não é? Porque a gente não pode esquecer de uma coisa nunca. A transa pode ser maravilhosa, mas o gozo, o orgasmo é seu e eu tenho o meu, cada um tem o seu. Então, eu acho que Sim, a gente precisa ter essa atenção. pro, E pro, muitas vezes isso não acontece. Por sim. quê? Porque está misturado, aí entra novamente a questão da história e por aí vai. Então, é assim que eu posso te responder essa pergunta difícil, que ela é dessa forma. E para trazer a pessoa para essa consciência, existe um check-up emocional, assim, que ela tem que, peraí, vou sentar aqui, vou pensar, vou dar um Olha, check aqui, eu acho isso que eu a tô primeira coisa que a conseguindo, isso eu não pessoa tô. tem que pensar é se ela está conseguindo dar conta sozinha. Não estou fazendo merchandising do meu trabalho, não é isso. Não, mais faça, por favor, as pessoas precisam de você. As pessoas precisam de profissionais. Não, eu digo assim, que se a pessoa acha que está dando conta sozinho. Se não está dando conta sozinho, cara, vai buscar ajuda, porque dividir é bom, relacionar é bom. Você tem uma relação de intimidade onde você possa se colocar de verdade, sem ser julgada, sem ser, não é? Mas que ao contrário, que tudo aquilo que você teme e fala é aquilo que vai ser necessário para que a gente possa entender melhor, né? Então, Maravilhoso. a si próprio, né? Bom, você falou bastante dos aspectos da psicoterapia. E aonde entra aí medicina chinesa? Sim. A medicina chinesa ela entra como na psicofarmacoterapia, não é? Então, ela tem que ser um tratamento direcionado, energético, uma terapia de convergente, aonde você vai auxiliar aquele paciente, seja ele um paciente de psicoterapia, seja um paciente, e aí é um negócio meio assim, porque como que é? Você coloca agulha nos seus pacientes? Como que isso pode ser? Pode ser dentro de um contexto de ajuda, não de onipotência, mas de fato de ajuda e que vai contribuir. Então, você vai ter um resultado muito bom daquilo que a gente fala, por exemplo, deixa eu vou usar uma palavra, né? A gente, o Shen daquela pessoa, quer dizer, aquele jeitão, você começa a observar as mudanças porque tem um equilíbrio. Assim como na psicoterapia você olha a densidade da pessoa, ali também é excesso ou é falta de energia, compreende? E lá Uhum, vai acabar havendo o advento o desequilíbrio, o advento da doença, daquilo que a gente chama de doença, né? tá. Uhum. E, e eu acho que a doença ela se instaura depois de muito tempo, de muita repetição. Por isso que a medicina chinesa e o processo psicoterapêutico eles estão muito próximos e eles podem se ajudar muito, porque você sai daquela relação compulsiva consigo próprio, tem que se dar conta do adoecimento. Ah, mas e a psicofarmacoterapia? Também é fundamental. Muitas vezes
ela é a necessária. Não só a psicofarmacoterapia, mas a medicação ela é importante, não é? Por quê? Porque Para dar aquela pausa e... Sim, porque, veja, vamos pegar um quadro aí de infecção urinária, por exemplo. Estamos saindo um pouco do campo psi, mas na infecção urinária eu acho que você precisa entrar com um antibiótico, não é? Se você tem essa... E você vai depois, aí porque as pessoas falam, não vou tomar, porque depois eu vou ficar não sei o quê, energeticamente. Não, depois você vai e faz a recuperação. Claro que se antes de você pode adentrar e tratar aquela pessoa, muito melhor. Você reequilibra, não é? Aquele excesso de calor bacteriano que está lá e tal, e depois ela vai se recuperar, não é? Maravilha. É isso. Temos um quadro novo que colocamos o nome de Sprint. Vou fazer uma pergunta e você tem que responder ela de bate-pronto. Tá bom. Tem direito à gagueira. Sem direito à gagueira. Tá Aquilo bom. que vier à tona. Beleza, então Combinado? vamos. Melhor forma de apoiar uma parceira. Buscando conversar, se comunicar, se relacionar. Principal erro dos homens nos relacionamentos. Sentir dono da verdade, não ter escuta. Palavra-chave para um relacionamento saudável. Amor. O que mais prejudica o diálogo no casal? A falta de escuta, eu acho. Hábito que transforma um relacionamento. Exercício físico, por exemplo. Um conselho aos casais que nos assistem. Conheçam o método. E aí sim, sua vida vai mudar. Hábito saudável que você, Aquiles, Augusto, Marques Paiva, não abre mão. Não quero parecer fanático, mas foi a vida inteira, né? Então, eu acho que exercer o físico, exercer a mente, exercer o espírito é fundamental. Quanto mais velho, mais atento a isso, porque você ganha mais sabedoria da experiência da vida, né? Ganha mais paciência e ganha um olhar para a espiritualidade, para a alma da pessoa. O que o profissional, psicólogo, marido, pai, aluno, amigo, avô, o que você diria para você mesmo até agora e daqui para frente? Deu tudo certo? Acho que eu diria, tá bom, mandou bem, fez o que foi possível e com boa intenção. Eu me sinto, nesse sentido, me sinto em paz. Eu acho que eu fiz o que deu. Maravilha! É o que é possível. Já estou satisfeito. Querido, nem sei como agradecer, porque eu sei que seu tempo é curto. Eu sei que é uma vez só no Brasil, por ano. Não, mas é um baita prazer. Eu fiquei muito feliz. Muito especial, viu? Você de verdade. É muito especial também. Obrigada. Bom? Pessoal, chegamos ao fim, mas eu vou terminar esse episódio fazendo uma pergunta. Para quem você mandaria esse episódio? Quem precisa escutar uma pessoa com toda essa experiência e todo esse assunto que a gente teve aqui? Quem precisa escutar? Obrigada, eu te encontro na próxima.